Graça e paz ao coração de vocês. Eu estava brincando com o pessoal ali na frente, meu nome está quase na Assembleia, né? Esse período de férias aí eu andei descansando, passeando, viajando, e já fazia acho que 3 domingos que eu não vinha ao culto, né? Mas eu não estou separado de Deus, tá, amados? Eu realmente senti falta até de alguns de vocês mais específicos, mais próximos, mas como é bom a gente poder louvar a Deus, estar na casa do Senhor, né? Sentindo a presença viva desse Deus Todo-Poderoso. E esse Deus Todo-Poderoso é esse que atribuiu valor à nossa vida, que enviou Jesus para nos resgatar. É esse bom Pai a quem nós acabamos de cantar. E esse bom Pai é esse que muitas vezes se comunica conosco de uma maneira muito peculiar, né? Talvez para você que fez faculdade, né? Que passou com tranquilidade, que está estudando, não seja... Você vai dizer assim, mas o Elias passou no vestibular, e aí o fato é que ele sabe que foi Deus que fez ele passar no vestibular. E sabe por que eu falo isso, amados? Porque nós vivemos numa condição humana, numa condição de ser humano caído, num lugar imperfeito, e é sobre isso que eu quero falar, compartilhar com vocês o que Deus vem ministrando na minha vida. Nós vamos ler Mateus 13:4, se você quiser achar na sua Bíblia. Eu quero, enquanto você procura, falar para os irmãos que Deus tem ministrado na minha vida acerca de compreender melhor o que é ser um ser humano, me compreender melhor como um ser humano e entender qual é o propósito de Deus através da sua palavra para o ser humano. E eu acredito que o exemplo que nós vamos estudar aqui hoje à noite é um que é suficiente, pelo menos para mim. Nós vamos falar sobre Jesus Cristo. Tá bom assim para vocês? Para mim é suficiente Jesus, e eu quero, antes de entrar na palavra, fazer uma breve introdução aqui e lembrar para os irmãos o seguinte, que é algo que é um fato. Eu vou relembrar brevemente, tá, irmãos? 2 minutos aqui, porque talvez alguns nos visitem, então eu não sei quanto vocês conhecem da palavra, mas a gente precisa entender uma coisa. Deus, quando fez Adão, quando ele fez o homem no Éden, está no Gênesis 3, 17 e 18, diz assim: domine o homem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. O texto segue, sobre toda a criação. Ele deu ao homem, a Adão, ao ser humano criado por ele, a condição de amar a si próprio, a sua família, Eva, a toda a criação, com zelo e com capacidade de sustentar, de zelar, de nutrir tudo o que Deus criou. Essa foi a condição, a capacidade dada por Deus para o ser humano. Porém, quando tem o registro, o relato da queda, quando o pecado entra no homem, o homem não mais está nessa condição de capacidade de dominar, de zelar, de amar tudo o que Deus fez. Ficou pervertido. Nós ficamos com deficiências na nossa condição, com lacunas. E não só o ser humano foi abalado pelo pecado, mas também toda a criação, pois diz no Gênesis que nasceram abrolhos e ervas daninhas. O apóstolo Paulo fala em Romanos 8, 19 e 20 que a natureza anseia pela revelação dos filhos dos homens, dos filhos de Deus, porque ela foi subjugada a uma condição de inutilidade. Você tem ideia do que significou o abalo do pecado? Você tem ideia do que era para ser o homem e a criação? Se a gente olhando para a natureza criada, fala a palavra que ela aponta para a perfeição de Deus, mesmo assim, eu não consigo compreender o que será revelado na natureza, porque deve ser algo tão grandioso que eu não tenho condições de compreender. Mas eu quero fazer esse parênteses, que existe uma diferença entre o homem criado no Éden e o homem caído, que somos nós nessa terra.
Para vocês terem uma ideia, e fechando esse parênteses, então, para a gente ir para a palavra, logo em seguida que acontece o relato do pecado, o primeiro episódio que é narrado pela Bíblia é o assassinato de um irmão pelo outro. Caim mata seu irmão Abel por inveja. E olha que ele ofereceu um sacrifício a Deus, ele não estava fazendo nada demais. Aí eu te pergunto, onde está a condição de cuidar da sua família? Adão conseguiu? Não. Já estava aí mostrando a condição do ser humano caído. E diz no texto, no final lá, no verso Gênesis 4, 26, parte B, que a partir dessa época passou-se a invocar o nome do Senhor, porque percebeu o homem que estava apartado de Deus. Então eu quero dizer para vocês o seguinte: entre o homem criado no Éden e o homem caído, nascido nessa terra, tem um fator que nos agrava enquanto condição humana. Se você quiser anotar, diz o seguinte: a ausência de Deus. A ausência de Deus é algo que faz com que o nosso ser humano seja comprometido em capacidade. Logo, esvaziar-se da carne e encher-se do Espírito Santo, encher-se de Deus, é algo que nós devemos fazer para compensar isso enquanto nós vivemos aqui. E isso é um exemplo que Jesus nos dava. E eu quero ler com vocês Mateus, no capítulo 3, a partir do verso 16. Diz assim: todos acharam? Mateus 3, a partir do versículo 16. Está falando sobre o batismo de Jesus por João Batista. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante, o céu se abriu, e João viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre Jesus. E uma voz dos céus disse: Este é meu Filho amado, em quem me agrado. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador chegou-se a ele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo. Ele disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te segurarão nas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Respondeu Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor, o teu Deus. Levou-o novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. Ele disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito: Ao Senhor o teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou e vieram os anjos e o serviram. Bom, amados, eu não sei se você tem alguma dúvida de que Jesus era o próprio Deus nessa terra. Jesus era o Filho de Deus, o próprio Deus, só que numa condição humana. E eu também não sei se você tem alguma dúvida de que Jesus foi um ser humano que passou por essa terra. Tem alguns textos que falam, quando Jesus ainda era jovem, Lucas 2,52 diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. Mostra alguém que está em desenvolvimento, é um homem em formação, num contexto humano. Lucas 22,44 diz: Em agonia orava mais intensamente.
O seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que caíam no chão. Quando Jesus estava no Getsemane, era o seu corpo que sentia sintoma. Lucas 22, 43, então apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E na versão da NVI vai dizer que o fortalecia. Vocês podem ver que até mesmo Jesus estava subjugado numa condição humana. Isso fala o texto de Filipenses, que Jesus esvaziou-se, humilhou-se e veio à terra na forma humana. O que significa isso? Significa que ele experimentou as mesmas coisas que nós experimentamos na nossa condição humana. Deus não era imperfeito, mas ele sentiu dor, ele sentiu o desprezo dos homens, ele sentiu medo, ele sentiu frio, ele sentiu tudo. Ele foi tentado, fala essa palavra. Tanto é que aqui diz o seguinte, no capítulo 4, no verso 2, lá no fim diz assim: sentiu fome. Isso é um sintoma orgânico do organismo. Jesus sentiu fome. O que eu quero dizer para vocês, amados, vai ser sobre 3 pontos, e se eu fosse dar um título nessa mensagem, para quem vai anotar, seria: quem somos em Deus? Quem somos em Deus? E Jesus nos diz 3 pontos que eu quero falar com vocês aqui essa noite, que é: quem somos em Deus independe da nossa condição humana. Quem somos em Deus independe do sofrimento experimentado. E quem somos em Deus independe da vontade ou da justiça própria. Tá? Quando eu falo que independe da condição humana, eu quero dizer para vocês o seguinte: todos nós aqui somos tentados pelo inimigo, temos nossas fragilidades. E eu quero dizer para os irmãos o seguinte: o tema desse ano é para que ninguém se perca. Para que ninguém se perca. Eu me lembro que no ano passado Deus falou no coração de alguns, inclusive no meu, que infelizmente muitas pessoas iriam se perder, como de fato aconteceram. Mas de certa forma a igreja também se consolidou, se firmou na palavra, houve um amadurecimento, glórias a Deus. Agora, eu ousaria dizer para os irmãos o seguinte: para que ninguém se perca, é necessário que nós tenhamos uma identidade muito bem firmada e estabelecida no Senhor. Toda vez que nós falamos em Pai, se referindo a Deus, ou nos colocamos no lugar de filho, nós vamos falar sobre 2 coisas principais, que é sobre identidade e herança. Identidade e herança. E é isso que o inimigo tenta fazer: perverter a nossa identidade, ou fazer com que eu e você venhamos a negar a nossa identidade, ou ainda, o que a palavra diz, não perder a coroa da vida. O inimigo vem para tentar tirar essa coroa que nós temos da vida eterna em Cristo. Se ele fez isso com Jesus, ele tentou tentar o próprio Cristo, você acha que seria diferente com o resto das pessoas? Bom, eu quero dizer para vocês o seguinte, amado: eu não vim aqui para falar do inimigo, mas esse texto em específico é um que fala a maneira como ele também age nas nossas vidas. Veja bem, diz a palavra aqui: o céu se abriu, no final do verso 3, o Espírito Santo é visto pousar sobre Jesus por João Batista, mas há uma declaração pública do próprio Deus acerca de Jesus que diz assim: ó, esse é o meu filho amado, em quem me agrado. Aí a gente olha os tamanã. No verso de baixo, Jesus no deserto, e já vem aquela palavra: se tu és o filho, então transforma as pedras em pães. Significa, será que Jesus já não era mais? Essa palavra já não estava valendo? Eu vou dizer para vocês o seguinte, amados: imaginem vocês sendo batizados e vocês indo 40 dias num deserto. Se imaginem uma manhã num deserto, em jejum, em oração, sem comer
um calor, vocês com aquelas roupas que se usavam naquela época, tipo um lençol, o vento passando, vocês sem tomar água no deserto, sem comer, só vento e calor. Vocês conseguem imaginar o que são 40 dias nessa condição? Diz que Jesus sentiu fome, e eu fico imaginando como deve ser o sintoma num organismo, se a gente fica às vezes algumas horas sem se alimentar. E aí vem o tentador e diz: se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se eu perguntar para vocês qual é o problema de transformar pedra em pão, o ato em si, o milagre, não é um problema nenhum, mas o que estava em jogo era a tentativa de usar a humanidade, a fraqueza do corpo, a fraqueza da carne, para arruinar, desbancar ou desabilitar aquilo que está estabelecido no mundo espiritual. As bênçãos de Deus estão estabelecidas para vocês, para nós, para todos aqueles a quem Deus tem como filho. E o que está em jogo aqui é se Cristo vai negar essa identidade ou não. Vocês acham que quando Deus falou, esse é meu filho amado, em quem me agrada, vocês acham que era por causa de Jesus que Deus estava falando? Não. Deus falou isso porque Deus evidenciou diante dos homens, através de Cristo, que Ele era seu filho. Era por causa das pessoas que estavam assistindo o batismo daquele que crescia em estatura e graça e estava revolucionando o mundo. Era para aquelas pessoas que Deus revelou que Jesus era o Cristo. Jesus não tinha nenhum vacilo de dúvidas de quem Ele era. Mas, na condição humana, talvez pudesse haver uma pequena chance de Jesus, sei lá, deve ter pensado em o que fazer, mas foi exatamente nessa circunstância. Depois que ele ficou 40 dias jejuando e que o corpo deu sintoma, é que foi lançada a primeira tentação. Jesus, porém, não titubeou e disse: eu quero ler para vocês que a fragilidade era uma situação. Eu quero dizer o seguinte: a fragilidade daquela situação da jornada também significava uma coisa. Jesus se batizou com aproximadamente 30 anos. 40 dias significa mais ou menos uma maturidade, um tempo de amadurecimento para que se estabelecesse uma condição ao qual Jesus iria exercer o seu ministério. Quando há essa situação, esse sintoma humano, existem duas coisas que precisam ficar claras. Ao mesmo tempo, poderia ser, digamos assim, uma oportunidade apropriada para que Jesus fosse tentado e caísse, mas também era uma oportunidade apropriada para que Jesus provasse às pessoas, não para ele, mas se estabelecesse essa identidade e esse exemplo ficasse para nós, que hoje lemos essa palavra e podemos ver o testemunho de Jesus acerca da sua identidade, porque a resposta dele é o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então eu digo para vocês que Cristo disse ao mundo que vivia para além do corpo e do pão, e que ainda que padecesse no corpo e ainda na alma, sua vida estava sustentada pela palavra de Deus. Eu não sei quantos de vocês, assim como várias pessoas que passam pela igreja, ou até mesmo podemos dizer, por que não no ano passado, estiveram sendo provados, estão sendo firmados em Deus, na palavra do Senhor, em discipulado, em experiências com Deus, mas que, digamos assim, algo concreto ainda não secou. É como se você ganhasse uma carteira de habilitação provisória e tem mais um ano para você pegar definitivo, sabe? Eu quero dizer isso porque eu já vi bastante coisa na igreja.
Eu já vi gente se quebrantar com verdade, se arrepender com verdade, assumir compromisso com verdade, mas não conseguir permanecer no caminho. Jesus está dizendo aqui que ainda que ele padeça no corpo e na alma, ele viverá pela palavra de Deus. Eu não sei o que você busca na igreja. Eu sei que todos nós precisamos de coisas, que todos nós carecemos de motivos para viver nessa terra, mas eu sei que nos falta muita coisa ainda para amar a Deus e servir a Deus independente das circunstâncias. Nós cantamos coisas aqui hoje que às vezes me arrepia quando eu olho para dentro de mim. O fato é que Jesus era tão certo da sua identidade que ele nem ao menos se via na obrigação de provar algo para alguém. E aí eu quero dizer para você que existe também uma outra situação. Talvez o retorno aqui. Mas quando a gente é confrontado, como fez aqui, como foi Jesus, se és o Filho de Deus, faz com que essas pedras transformem-se em pães. Obrigado, João. A tendência seria Jesus dizer o seguinte: mas é claro, vou te mostrar quem eu sou então. Eu sou mesmo Filho de Deus, você acha que eu não posso transformar essa pedra em pão? É quase mais ou menos quando alguém te diz assim: fala de novo aí para você ver o que eu vou fazer. É como se a gente tivesse que provar alguma coisa. Eu me atrevo a dizer que nisso há uma raiz de orgulho. E isso não foi detectado na presença de Jesus, na pessoa dele, no testemunho dele. E o fato é que, mesmo nessa resposta tão firme, nem só de pão viverá o homem, e Jesus está dizendo: eu sou Filho de Deus, eu sei disso, eu não preciso provar nada para ninguém. A próxima tentação, ela vem mais ou menos na mesma linha, só ela é utilizada na própria palavra de Deus, mas para questionar a mesma coisa, que é a identidade de Jesus como Filho de Deus. Diz ali: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: aos teus anjos dará ordens a teu respeito e eles te segurarão nas mãos. Como quem diz assim: olha, talvez ele esteja com a carteira provisória, vamos ver se ele está com a definitiva mesmo. Ele está 40 dias com fome, né? O corpo está dando sintoma, vamos ver se de repente cola essa aqui. Amados, eu não sei como que é para vocês, mas cada um de nós tem uma área de fraqueza. Eu não estou dizendo que Jesus tinha algum, tá? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós, como seres humanos caídos, temos áreas de fraquezas. Uns têm uma avidez ao lucro desonesto, outros a sonegar impostos, outros a mentir, outros a cobiçar coisas que não pertencem. O fato é que nós somos constantemente tentados nessas nossas áreas de fraqueza. E isso, toda vez que eu respondo a essas tentações, eu estou ou afirmando a minha identidade em Jesus, ou estou negando a minha identidade em Jesus. E quando eu quero que ninguém se perca, eu preciso primeiro estar estabelecido na minha identidade. Eu preciso estar amadurecido na minha identidade. Quero dizer para vocês que eu fui, hoje de manhã, eu fui lá na obra para molhar o concreto, fiquei com essa missão, e eu perguntei para o pedreiro: por que eu tenho que molhar o concreto? E ele disse assim: porque o concreto, quando ele é verde, a gente precisa curar bem ele, molhar, para que ele não trinque, para não comprometer a estrutura da casa. E eu pensei: eu quero dizer para os irmãos o seguinte: enquanto nós estivermos nessa terra, nós seremos tentados. Enquanto nós estivermos nessa terra, o nosso concreto ele vai estar sendo curado, ou ainda preparado para um dia ser pleno. E somente se nós nos arraigarmos na palavra. Jesus estava tão cheio do Espírito Santo que nem mesmo os sintomas do corpo eram capazes de fazer ele cair. A terceira tentação
eu acredito que deva ter sido lançada porque eu acho que é uma das coisas que mais pega o ser humano, que é a cobiça, né? Não deu certo negar a identidade, então vamos levar Jesus lá no alto do monte e dizer, assim, prostrado me adorares, tudo isso te darei. E Jesus então aí enfatiza, retira-te, né? Pois está escrito, mais uma vez a palavra que ele confronta e é firme. Diz a palavra que então vieram anjos e o serviram, e aqui diz assim, então o diabo deixou, né? E vieram anjos e o serviram, mas na NVI diz assim, então o diabo deixou até ocasião oportuna. Se foi assim com Jesus, certamente é assim com cada um de nós. Cada dia que a gente acorda, a gente tem um pacote para cumprir nesse mundo e a gente tem um desafio de buscar a presença de Deus, porque a nossa condição humana é uma condição de ausência por causa do pecado. Todos os dias temos o desafio de buscar em Deus esse sustento sobrenatural. Então, se quem somos em Deus independe da minha condição humana, eu quero dizer para vocês que existe um percentual que depende da nossa vontade. E aí, passam-se os dias na minha casa e muitas vezes a gente vai no devocional feito mais coxa, na oração mais fajuta, ou ainda no apego da religiosidade. Senhor, obrigado por esse café. Senhor, obrigado pelo almoço. Ó Senhor, cuida lá para mim. Ó Senhor, abençoa o meu negócio. E a gente acaba quase que passando um checklist para o Senhor, daquilo que a gente quer ou precisa, e a gente negligencia em algo tão tremendo, que é ter o acesso à presença de Deus, que foi retirado de nós no Éden. Outro dia eu estava escutando uma pregação, onde o pastor disse assim, olha, estava falando sobre oração, e ele disse assim, não orar é uma negligência tão grande, porque não só é o fato de uma necessidade humana, mas também é um deleite do crente. É um desejo da alma, é um anseio de se satisfazer, se regozijar e se quebrantar na presença do Senhor. E aí, quando olho para dentro de mim, ou dou uma percebida um pouco na igreja evangélica do momento atual, eu vejo assim, poxa, acredito que esse seja um dos principais fatores pelo qual a gente é apático muitas vezes, não tem amor, não tem o que manifestar como reino de Deus. E aí eu fico pensando, mas como é que eu vou fazer com que os outros não se percam se eu mesmo estou me iludindo, né? Ou como eu mesmo já estou perdido? Quem somos em Deus independe da nossa condição humana, pois depende de uma fé verdadeira, depende de um estabelecer na minha identidade de quem sou eu, e não deixe o inimigo tirar isso da gente. Somos filhos de Deus e somos amados do Senhor. Por nossa vida foi dado um valor que não temos, e o nosso valor só há se tivermos a presença de Deus em nós. Senão ainda somos uma promessa de valor, porque não temos. Independe da minha condição humana. Segundo ponto, independe do sofrimento experimentado. Agora eu quero dizer para vocês o seguinte, como eu disse antes, eu não sei o que te traz da igreja. Eu, quando vim à igreja, uns 8 anos atrás, o que eu queria era buscar benefícios para a minha vida. Ó Senhor, minha vida está quebrada, financeiramente está ruim. Senhor Deus, eu não estou bem com a minha esposa, estou quase me separando. Deus, eu tenho uma angústia na minha alma, me ajuda porque eu já tentei tudo o resto. Tem alguma coisa errada nisso? Não, não tem. Você pode vir à igreja por esses motivos, mas se passar 2 anos, 3 anos, 4 anos, e você não enxergar que existe algo além das suas dificuldades, algo maior do que os seus problemas, fica difícil de você amadurecer ou de você estabelecer uma identidade em Deus. Porque a gente vai passar olhando para coisas triviais e fúteis, entretidas todos os dias e se estressando com coisas tão pequenas, né? Às vezes até com mensagens no WhatsApp, né? Mas me perdoe o parênteses, não sou diferente de vocês, eu tenho coisas tão pequenas na minha vida que me estressam pra caramba, e a pergunta às vezes diz, mas você precisa.
Eu digo, não precisa mesmo. O fato é que se você, eu quero dizer para você que ainda que você não obtenha aquilo que você veio buscar dessa terra, ou dinheiro, ou uma melhora de vida, um reconhecimento, um afago, ou ainda uma cura para a sua doença, ainda que você passe uma vida de sofrimento nessa terra, saiba que pela fé em Jesus, você tem uma eternidade a desfrutar da glória do Senhor. Isso é algo tão tremendo e tão valioso, tão pouco pregado hoje em dia. O mais pregado é: vem aqui, oferte para ser abençoado. Hoje é domingo da prosperidade, não sei o que nós vamos fazer. Eu não tenho nada contra. Deus me deu prosperidade na minha vida. Deus dá prosperidade para os seus filhos. Ele quer que você estude, Ele quer que você se capacite, Ele quer isso. Mas prosperidade não é só financeira, é uma prosperidade em maturidade, é uma prosperidade no seu casamento, é uma prosperidade em relacionamentos, onde a gente precisa aprender a perdoar, onde a gente precisa aprender a ser tratado, a ser transformado pelo Senhor. E aí eu te pergunto, somos amados por Deus somente quando somos atendidos em nossos pedidos, como o irmão testemunhou? Porque eu alcancei aquilo que eu queria e pedia lá atrás para Deus? Ou será que aquilo que diz em Hebreus 12, que Deus disciplina aquele quem tem como filho e somente a quem ama? Deus disciplina em amor. Quando você passa pelo deserto, aqui diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Ele precisava ter esses 40 dias, essa maturidade, esse preparo e deixar, não que ele precisasse, mas deixar esse exemplo de que o concreto estava pronto, a base estava alicerçada para ele exercer o seu ministério. Quando eu digo que independe do sofrimento experimentado, eu falo ainda que você viva uma vida de sofrimento aqui e que você pode ter uma glória, desfrutar da glória eterna em Jesus Cristo. Eu quero dizer que Jesus, enquanto esteve nessa terra, na condição humana, ele foi humilhado, ele foi desprezado, ele sofreu inveja e injustiça dos homens. Jesus experimentou as mesmas dores que nós. Agora, se você pensa que o que Jesus mais sentiu na sua humanidade foram os pregos nas mãos, como a gente às vezes canta nas músicas, as chibatas e os açoites, ou os cuspes, ou os murros, saibam vocês que não. Eu não consigo entender às vezes. Eu até tento me concentrar e eu sei que nenhum ser humano seria capaz de suportar. Tanto é que aqui eu li para vocês antes que Jesus estava no Getsemane e ele em agonia orava intensamente, e o seu suor tornou-se grandes gotas de sangue, porque para além do desprezo físico sobreveio sobre o corpo de Jesus, me perdoem a palavra, mas é exatamente isso, o estupro do corpo de Jesus pelos pecados das pessoas, inclusive meu e seu. O corpo de Jesus foi violado e ele tornou-se maldito naquele momento do Calvário. Quando eu digo que independe do sofrimento experimentado, é porque vale aquilo que diz em Filipenses 2:8: e sendo encontrado em forma humana, foi obediente até a morte e a morte de cruz. Então saiba que se você quer se estabelecer como a sua identidade em Jesus, para que ninguém se perca, vão haver períodos da sua vida em que vai ser necessário obedecer a Deus, ainda que a sua vontade seja, o seu sofrimento seja maior do que você possa suportar. E aí ficam valendo para nós as frases de consolo, onde o apóstolo Paulo diz: quando sou fraco, que sou forte, porque aí nós experimentamos a graça, a glória, o poder sobrenatural do Altíssimo. Fora disso, nós estaremos na nossa própria força, naquilo que humanamente ainda temos capacidade de fazer. Eu acho tão tremendo esse texto que fala que então apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Para mim, esse é um dos textos que evidencia mais claramente para mim que Jesus estava numa condição humana e padecendo, porque é exatamente nessa circunstância que ele diz: Pai,
se queres, afasta de mim o cálice, porque ali a natureza humana já estava, o sintoma do corpo já estava sendo um alerta máximo. E não era à toa que Jesus deixava o exemplo de que ele seguidamente se retirava para orar, de que ele ia, vamos orar comigo, e indo mais um pouco adiante, orava mais intensamente. Sofrimento experimentado na alma pelo peso dos pecados de todos os homens. A identidade de Jesus não foi abalada em nenhum só segundo. A herança de Jesus não foi posto em perigo em nenhum momento. Quem ele era em Deus estava além da condição humana em que ele estava nessa terra. Quem Jesus era e é em Deus independia dos sofrimentos que ele teria que padecer e que ele de fato padeceu. E a identidade de quem Jesus era e é em Deus, e a minha e a sua também independe da vontade e da justiça própria. Eu não acredito que Jesus não sabia o que ele iria passar. Porque no Gênesis diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. João no capítulo 1 diz que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e era Deus. Ele está falando de Jesus Cristo. Quando diz façamos o homem, eu acredito que era Deus, o Espírito Santo e o Pai, planejando a minha vida e a sua vida, a história da humanidade, uma criação que hoje é bonita, mas ainda está subjugada por causa do pecado. Então imagina o que será na glória. Mas eu não imagino que Jesus não sabia que ele ia passar por questões como essas que ele passou. Só que Jesus, ele ainda não estava numa condição humana. Eu não tenho condições de dizer se ele sabia o que ia sentir, o que não ia sentir, mas o fato é que por obediência e por amor a Deus e a sua vontade e também as nossas vidas, ele se subjugou. Ele disse, tudo bem, eu me submeto, eu me esvazio de mim, eu me faço homem em carne e osso, eu pago o preço. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 9, 27, eu esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, subjugo o meu próprio corpo. Por que eu estou falando isso, amados? Estou falando isso porque, assim como vocês, eu sou um ser humano que é tentado constantemente, que sente as fraquezas. Ainda às vezes, quando a minha vida está tudo bem, eu olho para o Estevão, tudo que a gente passou, que penso, ele está saudável, a minha mesa está bem de comida, o meu trabalho é uma bênção, mas tem dias que eu sinto dor por estar vivo, tem dias que eu sinto tristeza, tem dias que eu estou cansado a ponto de não querer fazer nada, tem dias que a gente fica assim. As tentações continuam, mas a minha identidade em Cristo também precisa continuar. O meu cimento está secando. Eu não sei como é que está a estrutura de vocês, mas eu estou me preparando porque eu quero subir. Quando Jesus voltar, eu quero subir. Eu quero poder experimentar isso, que ninguém se perca através do meu testemunho de vida. Não do que eu fui, mas do que hoje eu posso ser, do que eu sou e do que eu ainda posso ser em Cristo. A palavra diz, aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Não sei o que eu posso dizer para os irmãos agora, diante de uma verdade que nós estamos estudando há muito tempo na igreja. É um convite de Deus para um compromisso verdadeiro, genuíno, para algo
não vacilando. Eu sei que é normal, não digo normal, mas é comum aos crentes nós ficarmos muitas vezes 3 meses na igreja, 4 meses no mundo, 1 ano na igreja, 2 no mundo, ou ainda um pé na igreja, um pé no mundo. Daí nós cantamos Deus com as línguas. Aí nós queremos, metade de nós quer viver um avivamento e experimentar de Deus, e a outra metade de nós quer compartilhar aquilo que é comum ao mundo e que não agrada ao Senhor. Aí a gente pergunta, por que o avivamento não vem? Aí as pessoas acabam forçando avivamentos, emoções, choram, botam músicas de fundo, shows com ginásios lotados, para a glória do próprio homem. Teve um pastor que me mandaram no WhatsApp, o cara estava falando da crise na igreja evangélica, e ele disse assim, o avivamento hoje é forçado, é uma emoção, é choro, é gritaria, é euforia, mas não é no espírito. Se isso aí é avivamento, então Luan Santana é avivamento. E eu disse, puxa, que forte isso, mas ele tem razão. Ele tem razão. Como eu não sei, amados, a palavra diz que quando Jesus saiu da água, diz que ele saiu logo da água, porque ele já estava pronto para receber o Espírito Santo. Ele estava pronto. E eu acredito que todos nós, quando formados no embrião das nossas mães, lá no ventre, nós também somos preparados para esses dons, para esse avivamento. A gente só precisa se sujeitar, sair da carne, sair desse estado humano de ausência de Deus e passar a viver mais a comunhão com Deus e estabelecer de fato essa identidade que expressa e revela quem é o nosso Senhor, a quem nós pertencemos e somos filhos. Era essa minha palavra, amados, que eu tinha para compartilhar com vocês. Ressalvo que sempre que você estiver numa situação difícil, sendo tentado, num momento de fraqueza da sua vida, lembre-se que o que está em jogo é a sua identidade e a sua herança. Consequentemente, o seu legado, o seu testemunho nessa terra. Eu gostaria que a gente ficasse em pé para orar. Hoje nós não teremos uma música para encerramento, não temos aviso, o culto hoje está enxuto. Eu espero que de alguma forma Deus tenha ministrado o coração de vocês. Quero agradecer aos que nos visitam, volto sempre, se você é visitante, não sei se temos algum aí. Temos algum visitante na igreja hoje? Não? Muito bem. Então, vamos orar. Pai, louvado seja o Senhor, que enviou Cristo por amor a nós, Deus. Obrigado porque um dia o Senhor encontrou, ou melhor, o Senhor depositou um valor que não temos em nós. Em nós mesmos nós não somos quem. Nós simplesmente não somos, não existimos, não conseguimos. Mas no Senhor nós podemos todas as coisas, Pai. Eu quero orar, ó Deus, e agradecer a instrução por meio da Tua palavra. Eu quero agradecer, ó Deus, as batalhas que o Teu povo tem passado. Eu quero agradecer as lutas que nós temos enfrentado. Eu quero agradecer ao Senhor todo o amadurecimento, Pai. Eu quero agradecer porque o Senhor está estabelecendo uma estrutura solidificada, Deus, na Tua palavra. Eu quero agradecer pela vida, pelo testemunho. Eu quero agradecer, ó Deus, pelas famílias. Eu quero agradecer por aqueles que não estão aqui, que estão de férias e estão viajando, Senhor, mas que compartilham da mesma fé, do único Espírito contigo. E eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, que a Tua bênção, Senhor, para as nossas vidas, ela venha para esta semana, sim, mas que ela venha também, ó Deus, cheia de despertar da vontade, Deus, de nos depositar aos Teus pés. Que essa semana, Senhor, seja uma semana onde o Senhor nos confronte a orar, a buscar o Senhor, a estabelecer os horários, a colocar em vida, em ordem a nossa vida, Senhor, para Te adorar. E que o Senhor assim estabeleça, Senhor, a Tua identidade em nós, de forma, Deus, que nós possamos expressar
para essa cidade, ó Deus, de forma que as pessoas não se percam quem é o Senhor, o nosso Deus a quem nós pertencemos. Desde já eu te peço, dá-nos o escape, Deus, das artimanhas malignas, nos guarda, Senhor, da nossa própria carne, Senhor, e nos faça triunfar, para que a tua glória seja vista, Deus, para a tua honra, para a tua glória, em nome de Jesus, e a tua igreja diz amém. Vamos em paz.